Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Matheus e eu vou trazer para você 3 setores aqui para quem está começando a investir em Bolsa de Valores. 3 setores aí bem perenes, bem lucrativos, com uma volatilidade ali um pouco menor do que os outros. Eu acho que vale muito a pena você considerar esses setores aí na hora de começar a fazer os seus estudos. Bom, não deixe de ficar até o final, porque lá no final eu vou trazer alguns números, um estudo que eu fiz aí com esses e outros setores para comparar aí em termos de risco-retorno. Achei que ficou bem legal, vale a pena você ficar até o final para conferir. O primeiro setor que eu vou trazer é o setor bancário. Os bancos, eles são empresas que lidam com dinheiro o tempo todo. Acho que não tem empresa que saiba lidar melhor com o dinheiro do que os bancos. Os bancos, eles, a matéria-prima deles é dinheiro, o produto deles é dinheiro, eles ganham dinheiro em crises. Quando o juros sobe, eles emprestam a juros mais altos e ganham dinheiro. Quando os juros caem, eles emprestam para as empresas produzirem, aumentar a produção, eles emprestam ainda mais dinheiro, eles emprestam um volume maior de dinheiro e conseguem ganhar mais dinheiro. O banco ainda é um tipo de empresa muito lucrativa. A gente está vindo novidades, essa coisa da criptomoeda pode vir para poder diminuir essa lucratividade, mas pelo menos por enquanto, e principalmente aqui no Brasil, onde os juros estão sempre altos, na maior parte do tempo, o setor bancário ainda é um setor muito interessante, é muito perene. A gente ainda precisa muito do banco e o banco ele sabe lidar muito bem com o dinheiro. Então, o primeiro setor é o setor bancário. O segundo setor é o setor de elétricas. Quem é que vive hoje sem energia? Quem é que consegue viver sem energia elétrica? Se você não pagar, o cara vai lá e corta a luz, você deixa de pagar uma outra conta, mas vai pagar a sua conta de luz. Então, dificilmente empresas de energia deixam de ter lucro. Às vezes tem alguma influência de governo, a gente teve algumas medidas lá no ano de 2012, 2013, que derrubou as empresas do setor de energia, a gente vai ver nos gráficos já, mas de uma forma geral, elas são empresas bastante perenes, bastante menos voláteis, bem resilientes, tendem a sofrer menos em épocas de crise do que outros setores. E o outro setor que tem bastante a ver com essa mesma ideia aí da energia, de pagar conta do setor perene, é o setor de saneamento. A gente precisa de água para beber, para viver, e a gente também precisa de esgoto, alguém que trate aqueles resíduos que a gente gera ali, que as empresas geram, que as pessoas geram. Então, é um setor que tende a ser muito perene também. Assim como o setor de energia, muitas empresas ainda estão ligadas ao poder público, então sempre vai ter aqui um ruído ou outro, sempre vai ter uma mudança de política, pode interferir ali no preço das ações, mas essas empresas tendem a ser sim, empresas perenes, tendem a estar vivas e maiores, né, daqui 10, 15, 20 anos aí, que é o que a gente pode esperar de uma empresa hoje, né? Empresas que vão estar vivas lucrando daqui a alguns anos. Bom, esses 3 setores são os 3 setores que eu acho que são mais interessantes para quem está começando. Lembrando que nada do que eu estou falando aqui é recomendação de investimento, é apenas recomendação de estudo, é um estudo complementar para você. Pegue essas ideias que a gente traz aqui no YouTube e coloque aí dentro da sua metodologia, faça testes, simule, estude, mas não vai sair comprando aí só porque a gente está falando aqui. Antes da gente entrar no próximo assunto do vídeo, vai ser aquele estudo que eu prometi para vocês, alguns números aí de alguns setores da Bolsa. Vale lembrar que as inscrições para o método Construindo Carteiras Eficientes já estão abertas, vou deixar o link aqui embaixo. Então, se você quiser conhecer uma metodologia aí bem bacana, bem objetiva, prática e eficiente de investir em ações, não deixe de conhecer. O link está aqui embaixo. Vai lá que tem bastante informações lá no site. Bom, então agora vamos lá para aquele estudo que eu prometi para vocês, com alguns números aí de alguns setores. Está bem interessante, algumas relações de risco e retorno. Vocês vão poder ver como que esses setores que eu acabei de citar para vocês, como sendo setores bem interessantes, como que eles se comportaram aí nos últimos anos. Vocês vão ver por que eu acredito que sim, eles são bons setores para a gente começar. Então vamos lá. Primeiro a gente começa aqui fazendo uma pesquisa no Google sobre índices setoriais da B3. O que são esses índices? A B3 ela tem alguns índices que ela mesma criou lá com algumas empresas, principais empresas daqueles setores. Então, por exemplo, aqui tem um índice de agronegócio, um índice financeiro, são empresas financeiras. A gente tem índice aqui de commodities, só com empresas que focadas em commodities. Índice de consumo, energia elétrica e por aí vai. Tem vários índices, né? Além desses índices setoriais, existem também os índices mais específicos de empresas de categorias parecidas, como, por exemplo, tem aqui índice small cap, né, que são aquelas empresas que são menores, têm mais potencial de crescimento, e tem também o índice que seria
o oposto a esse, de alguma forma, que é o IDIV, que são empresas que não estão tanto na fase de crescimento, mas já estão mais pagando dividendos, está naquela fase mais madura, né? Menos crescimento, mais madura. E eu preparei aqui um estudo em que eu trouxe cotações aí dos últimos anos, desde 2011, de alguns desses índices, né? Alguns desses índices não estavam ainda disponíveis, né, em 2011, então alguns não vão aparecer lá no nosso estudo, por isso, mas todos que estavam já abertos naquela época eu trouxe, e nós vamos ver aí então como que foi esse acúmulo dessa rentabilidade, como foi a rentabilidade de cada um desses índices, e também com uma relação risco-retorno, qual foi o risco que as pessoas correram de estarem compradas naqueles índices. Então vamos lá, vamos para uma planilha aqui. Essa tabelinha aqui, por enquanto está em branco, e eu vou mudando a cor da fonte aos poucos para poder fazer sentido para vocês. A gente vai poder ver alguns dados aqui desses índices, né? Os índices que a gente vai usar são esses aqui. Primeiro é o índice Bovespa, para a gente poder fazer a comparação. Lembrando que foi de maio de 2011 até agora, março, né, de 2023, a gente está no dia 6 de março. Esse estudo eu fiz no fim de semana, então foi referente à sexta-feira. Os índices que a gente vai conseguir analisar aqui, que tinha cotações lá desde 2011, são esses índices de consumo, de materiais básicos, imobiliários, elétrica, financeiro, industrial. E o de saneamento tem um detalhe, não existe um índice de saneamento, são poucas empresas de saneamento que têm boa liquidez na bolsa. Então acho que talvez por isso não exista esse índice, eu não sei falar o porquê de fato. Mas então eu criei um índice sintético aqui com as 3 principais empresas desse setor, que são a Sabesp, a Sanepar e a Copasa, né? Pelo menos são as 3 empresas mais líquidas e maiores em termos de valor de mercado nesse setor na bolsa. Então, só vale esse adendo aqui, porque não é um índice, então. Não é cotação desse índice da bolsa, é uma cotação que eu trouxe no índice sintético que eu criei. E aqui do lado, para complementar o estudo, a gente vai também ver como que foi o comportamento desses outros índices aqui, que não são setoriais, né? Mas são interessantes da gente ver também, mais como complemento do estudo. Então vamos lá, o que a gente vai ver? Índices a gente não consegue comprar, o que a gente consegue comprar para replicar aquele índice, né, são os ETFs. Então, por exemplo, se eu quisesse comprar o IBOV, né, o estudo foi em cima do IBOV. Se eu quisesse comprar o IBOV, eu poderia comprar através do BOVA11. A mesma coisa, por exemplo, com consumo, né, o índice de consumo, não tem como comprar esse índice. A gente pode comprar o ETF, que é o ICOM 11. Já já eu mostro todos os outros para vocês. Aqui é só de curiosidade, se vocês quiserem estudar um pouco mais depois. Lembrando que não é recomendação de compra, por favor, não vai sair comprando aí ETF de índice só porque você viu esse vídeo. É complementação de estudo, vamos estudar. Bom, então, o acumulado do Ibovespa, o que é? Aquela conta simples que a gente pega aqui, por exemplo, olha, a gente pega o Ibovespa lá em maio de 2011, ele estava 65.400, o gráfico dele foi esse aqui, da evolução, aliás, esse aqui é do saneamento, vamos voltar aqui para o Ibovespa. O gráfico dele foi aqui, olha, começou com 65 mil e terminou, está agora, nesse momento, né, com 103.800, a gente teve uma valorização de 58,7%. Então, a gente volta aqui para a nossa tabelinha, a gente consegue ver isso aqui. O drawdown, o que é o drawdown? O drawdown quando vem uma sequência de perdas, olha, imagina esse gráfico aqui mostra bem isso. Quando a gente tem uma sequência de perdas, né, que chega um vale aqui embaixo e volta, a gente vai registrando esses vales, né, o menor mínimo desses vales. E, por exemplo, aqui, olha, a pior sequência de perda que já houve no Ibovespa desde 2011 foi aqui na época da pandemia, em 2020, olha, que ele caiu 46,8%. Então, eu registrei isso aqui, olha, eu marquei o drawdown de cada um desses índices para a gente poder dar uma analisada, e é uma das medidas, uma das métricas que a gente vai usar para gerar o nosso fator de otimização, que eu vou explicar para vocês já já. Esse fator é que vai ser o nosso medidor ali de qualidade, né, de risco-retorno, né? Aquele que tiver o melhor fator, teoricamente, seria o melhor setor em termos de risco-retorno baseado nesses critérios. Vou explicar esses critérios todos aqui no IBOV e depois eu só mostro para vocês os outros índices e comparamos juntos. Vamos lá. Bom, o outro critério que a gente vai usar então é a média do drawdown. O que é essa média? Aqui em cima, no drawdown, eu mostrei para vocês o vale, né? O mínimo que aquele indicador, aquele índice chegou em algum momento, né? O mínimo nas quedas, né? Foi a pior queda. Aqui a gente vai pegar uma média de todas as quedas, né? Ou seja, quanto mais... aqui como o número é negativo, né? Então quanto menor for esse número, significa que mais tempo ele ficou em perdas, né? Em sequência de perdas, né? Por exemplo, o índice IBOV ele ficou aqui desde 2012 até 2017 dentro de uma sequência de perda. Ele
caiu bastante, depois recuperou um pouco, caiu mais, até que no impeachment ele voltou a subir, e ele só recuperou o valor que ele já teve um dia, né, rompeu a máxima dele, que era em 2012, só rompeu lá em 2017. Então, todo esse período aqui, olha, a gente tinha uma média dele. Por exemplo, se eu vier aqui nessa coluna, embaixo mostra para nós que a média foi de menos 14,6. Esse número sozinho não quer dizer nada, não significa que 14% é muito ou pouco. O que vale desse número é a gente comparar. Por exemplo, vamos pegar aqui um que está bem, que eu já sei que está bem ruim, que é o IMOB, né, que é o índice imobiliário. Se vocês repararem, olha, ele ficou muitos anos sem voltar para a máxima. Ele demorou de 2011 até 2020, 2019, 2020, ele não voltou para a máxima, só voltou em 2020 e depois caiu de novo e está lá desde então. Então, quando a gente pega uma média de todo esse acumulado negativo aqui, né, a gente vê que essa média está em menos 31, talvez não dê para vocês verem aí, mas está menos 31. Então, é muito, ou seja, a gente ficou muito tempo no negativo aqui no IMOB, então era melhor, em termos de risco, né, ter ficado lá no IBOV. A gente vai entender se era melhor no risco-retorno, mas pelo menos em termos de risco, olhando por esse critério, é um setor bem ruim aí nessa comparação. E assim a gente fez para todos os índices. Vamos mostrar aqui o do IBOV, né, foi 14,6, igual eu mostrei para vocês. E agora vamos falar um pouco desse fator aqui, que é onde a gente, o número que vai importar para a gente comparar com os outros no final. O que é o fator? Eu peguei o número que eu quero aumentar, que é quanto maior o acumulado, melhor, eu fui e coloquei esse número no numerador. Então, a fórmula aqui vocês vão ver, é o acumulado dividido, né, no denominador, eu coloquei valores que eu quero reduzir. Quanto menor esses valores, melhor. Como eles são negativos, eu tive que colocar aqui só o módulo deles, né? Porque senão o negativo, quanto menor, pior, nesse caso seria. Então, eu sei que vai bagunçar um pouquinho aí para vocês, mas a ideia aqui é o seguinte, colocar fatores que a gente quer aumentar no numerador e os critérios que a gente quer reduzir, que é o risco, né? A gente coloca no denominador. Então, a gente divide um pelo outro. Quanto maior foi esse fator, melhor é a relação de risco e retorno. Você pode perguntar, pô, Matheus, mas de onde você tirou isso? Que eu nunca ouvi falar. De fato, esse tipo de indicador, que é um indicador que eu criei para mim, eu uso esse indicador. Eu nem sei se existe ele oficialmente aí no mundo afora, né? Existem outros, existe um indicador, o índice de Sharpe, por exemplo. Existem alguns indicadores por aí, mas essa foi a forma que eu vi que fazia sentido para mim e comecei a usar nos meus investimentos. Então, se não fizer sentido aí para você, comente aqui embaixo, eu posso falar um pouco mais, posso trazer um outro vídeo para falar sobre isso. Eu uso isso aqui muito na minha gerenciamento de risco do day trade, funciona muito bem. Em outro momento a gente pode falar mais sobre esse tipo de fator, se interessar para vocês. Então, agora que eu expliquei cada um desses critérios que a gente vai analisar, eu vou mostrar para vocês aqui como que foi nos outros índices e a gente vai chegar na conclusão que a gente tanto espera, que é qual será o melhor setor de risco, ou quais são os melhores índices aí em risco retorno aí para nós. Bom, então agora já coloquei todas as letras aqui, tudo à mostra aí para vocês, dá para a gente poder comparar esses números. Por exemplo, o que teve a melhor rentabilidade entre todos foi o setor de saneamento, teve 308%. Lembrando que esse é um índice sintético, como são 3 empresas apenas, acaba ficando um pouco roubado, né? Essas 3 empresas podem ter se dado muito bem, acaba não valendo tanto assim de comparação como se fosse um índice com 20, 30 empresas. Mas é o que a gente tem aqui do saneamento, vamos levar isso em consideração, fazendo aí algumas ponderações. Da mesma forma que para o bem, né? Essas 3 empresas podem ter ajudado bastante, mas também em termos de volatilidade, foi uma das maiores volatilidades, uma das maiores quedas, né, em termos de drawdown. Também quando a gente tem menos empresas, mais volátil fica. Então, o importante é que a gente gerou esse fator aqui embaixo, esse fator é o que a gente vai usar para comparar. Eu já vou fazer uma jogadinha aqui de cores para poder facilitar a nossa análise. Bom, então tá. Dentre esses setores que a gente pôde ver aqui, olha, o setor de elétrica e o setor financeiro se destacaram positivamente. Nós vamos ver que, olha, o setor elétrico teve 149% de rentabilidade, não foi a maior, ele perdeu para o setor de materiais básicos, né? Empresas como a Vale e outras, por exemplo. Perdeu também para o setor financeiro, porém, em termos daquele drawdown, né? E principalmente aqui da média do drawdown, ou seja, em termos de risco, foi um setor menos arriscado. Vamos ver esse desenho aqui, ó, em termos do drawdown. A gente pegando aqui o setor elétrico, olha.
É um setor que voltou várias vezes, ele demorou um tempo aqui para recuperar, foi aquela época, e lá no governo Dilma teve algumas mudanças ali contra o setor elétrico, foi muito ruim, as empresas foram muito penalizadas, né, em termos de investimentos, pelo menos em valor de cotação, né, mas depois, mesmo assim, apesar disso, né, ela se mostrou um setor que sempre está voltando ali para a máxima, sempre está rompendo a máxima, né. Então, em termos de risco, é um desenho bem legal. Outro fator que tem um desenho legal aqui, olha, é o setor financeiro. Ele está sempre voltando para as máximas, isso é muito bom. Desde 2020 ainda não voltou, realmente a gente está passando por uma época aí bem complicada para esse setor, mas quando a gente pega um histórico que é um pouco maior, acaba se destacando aí, né? No setor financeiro, acho que foi melhor. O índice industrial foi melhor do que o setor financeiro. Vamos ver como é que foi o desenho dele aqui, ó, de curiosidade. Legal. Ele está sempre recuperando para a máxima, ele chegou a recuperar depois do 2021 e caindo desde a queda dos juros, desde o aumento dos juros aí no ano passado, aumento da inflação, enfim. Bom, isso aqui eu quis mostrar para vocês o que a gente acabou de ver ali, tem a ver mais com risco, mas é uma medida que eu acho muito legal porque ela leva em consideração coisas boas, mas não só o acumulado. Se a gente reparar aqui, olha, esse setor de materiais, por exemplo, foi o melhor acumulado. Só que o vale dele foi pior do que esses outros aqui que a gente comparou e principalmente esse período, essa média desses negativos, né, ficou maior, ou seja, ficou muito tempo ali para recuperar algumas, a máxima de novo, né? Então, acaba jogando um fator lá para baixo, a gente pode ter uma noção melhor de risco retorno. Então, em termos de setores, a gente pode ver que elétrico e financeiro se destaca, em terceiro lugar fica aqui o de saneamento, né? Lembrando que o de saneamento acabou sendo um índice sintético aí, talvez não vai ter o mesmo valor, a mesma importância que a gente pode dar como nos outros, mas por outro lado também saneamento a gente tem poucas empresas, não tem para onde fugir, né? E agora só para a gente completar esse estudo, para a gente concluir o nosso vídeo, vamos ver aqui como que, só essa jogada aqui de cores, né, para a gente ver como ficou os outros índices, né, os índices de small caps, de novo mercado e o índice de dividendos, né, as empresas de dividendos. A gente pode ver aqui que o novo mercado, talvez um índice que você nunca ouviu falar na vida. Eu particularmente conheço os segmentos do novo mercado, mas não sabia nem que tinha um índice dele. E agora estou vendo que as empresas que estão listadas no novo mercado teriam tem um fator melhor de risco-retorno, né? Ficou aqui talvez em primeiro lugar, se a gente comparar tudo, olha, está em primeiro lugar, mesmo comparando com os outros setores, né? E o dividendos também está muito bem posicionado, isso eu já conhecia, já é um setor que é bem legal, é bem interessante. Não é um setor, é um índice, né? Bem interessante, que já é bem famoso. E a gente pode ver nesse estudo aqui que, de fato, né, nos números, mostra que seria interessante mesmo estudar, pelo menos, esse índice aí de dividendos. Bom, o vídeo ficou um pouquinho denso hoje, né? Um conteúdo um pouco mais denso. Começou ali com aquela parte mais simples, né? Que era só falar sobre os setores. De fato, né? Historicamente e na literatura a gente vai achar bastante isso. Muita gente vai falar. Setores de banco, de elétrica e de saneamento são setores mais perenes, né? Todo mundo precisa dessas empresas, né? Então tende a daqui muitos anos elas continuarem lucrando bastante. Mas a gente pode ver aqui também uma comprovação disso e também uma comparação, uma noção aqui de outras linhas de investimento que seriam essas novo mercado, por exemplo, e o ETF aqui, né, em cima do índice de dividendos. Bom, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha que ajuda bastante aqui o canal. Lembrando que as inscrições do método CCE já estão abertas. Clique aqui no link para você conhecer mais sobre a metodologia e também para se inscrever no curso se você se interessar de fato. Grande abraço e até o próximo vídeo.